E interessante que nesse livro do John Bevere, os personagens, eles atendem por outro nome. Um era o enganado, o outro era o enfraquecido, o outro tinha uma vida dupla, e o outro, acho que a quinta, né, que é a irmã Sofia, ela é chamada no livro de Caridade. E o Juninho ministrou, há umas 2 semanas atrás, ele citou durante a pregação dele essa mensagem. Inclusive, eu convido você que não assistiu, que se você quiser voltar lá, é o Deus que te capacita. Está lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, muito importante. E eu tomei a iniciativa de pedir aos meninos, eles apresentaram eles fizeram essa encenação comigo, quando nós estivemos lá na instituição, no Lar dos Meninos de Paula. E nós estivemos ali, e quando o Juninho citou, porque eu não, no domingo que o Juninho ministrou, eu não estava aqui, eu estava lá em cima, cumprindo o meu chamado. E quando ele citou isso, eu falei, cara, a gente precisa ministrar sobre isso. É um assunto pouco falado, mas eu não vou entrar muito nessa onda de escatologia. Eu vou deixar isso para o meu professor Daniel. Então, se você tiver alguma dúvida acerca do que você assistiu, você procure ali o mestre Daniel, que vai estar esclarecendo para você. Mas eu posso te adiantar que a base bíblica para esse teatro, para essa encenação, está lá em Mateus 25. Deixa eu ver, acho que eu anotei aqui em algum lugar. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando ele separar, eu vou só refrescar a sua memória, né? As ovelhas dos bodes. Amém? Você está comigo? Amém. O tema dessa mensagem, a mensagem é eu não sei se é na verdade foram 3 palavras que o Espírito Santo me deu. E ele falou chamado, visão e preparo. Repita comigo, chamado, visão e preparo. Abra a palavra comigo lá em Romanos 8, 28, nós vamos ler o versículo 28, 29 e 30. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Aqui na Comunidade do Caminho, nós temos, né, como visão, podemos dizer assim, como propósito, né, sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Na Comunidade do Caminho, quem aqui está, encontra um propósito. Você não está aqui simplesmente para ficar aí no seu banquinho, se alimentando do pastor Daniel, do pastor Adenilson, dos pastores de modo geral, e ir embora para sua casa. Não. Eles estão aqui, trazendo entendimento, revelação acerca da palavra e acerca daquilo que Deus espera de nós, para que nós, de modo geral, né, sejamos transformados à imagem de Jesus.
Você está comigo? Claro, né? Então, nós temos como um propósito sermos filhos que geram outros. Repita comigo, gente. Vocês estão comigo? Então, nós temos como propósito sermos filhos que geram. De quem que é a responsabilidade de gerar outros filhos? Nossa. A responsabilidade é sua. É nossa. Amém? Olha para você ver que interessante. No teatro, a Denília até falou sobre que nós seremos julgados não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós deixamos de fazer. Amém? A evangelista Tainá, ela era uma youtuber, muito forte, né, para essa geração entre os jovens. Ela não vai ser julgada porque ela é uma youtuber. Ela vai ser julgada porque ela não entendeu que ela era uma filha. Ela não foi transformada à imagem de Jesus. E, consequentemente, ela não gerou outros filhos. Está claro? Está claro? O profeta que era jogador de futebol, vulgo meu filho, ele não será julgado porque ele era um jogador de futebol. Mas ele será julgado porque ele não entendeu que ele era um filho que tinha um dom vocacional como profeta, porque os dons que nós recebemos de evangelista, de profeta, de mestre, de pastor, é um dom vocacional que Deus te dá para cumprir esse chamado de gerar filho, de ser filho e de gerar filho. Eu até ouvi essa semana, eu achei muito interessante, porque nem todos nós seremos ordenados, mas todos nós carregamos dentro de nós um dom vocacional. E eu te pergunto, qual é o seu dom vocacional? Eu tenho um dom vocacional. Aprove ao Senhor que eu caminhasse ali lado a lado do meu marido. Eu brinco, quando eu vou ministrar, eu falo que Deus me chamou para pastorear os pequeninos. Eu sou pastora de criança. Eu fui chamada para isso. Assim como a Bia, quando ela falou, testemunhou sobre a questão do que eles estão aprendendo e vivendo, eu me encontrei. E eu me sinto em paz, tranquila, sabendo que eu estou conseguindo exercer isso que Deus me confiou. Amém? Então, todos nós, você, olha para a pessoa que está do seu lado. Qual que é o seu dom vocacional aí para você cumprir esse propósito, para cumprir esse chamado? Então, todas essas pessoas, elas vão ser julgadas por aquilo que elas não entenderam. Elas não ouviram. Tem uma parte que o juiz ali, o Deus, né? Assim, olha, vocês não me buscaram, vocês não me ouviram o que era para vocês fazerem. E porque eles não entenderam, eles fizeram tudo errado. Só que tem a irmã Sofia. Irmã Sofia. Vem cá, irmã Sofia. Pode vir cá. Irmã Sofia. Eu não... Gente, olha como é que a irmã Sofia é maravilhosa. Olha a cara da irmã Sofia. Não, pode ficar tranquilo que eu não vou te pressionar, não. É só para você relembrar a memória deles a sua figura ali. Querido, o que a irmã Sofia era? Mãe. Ela viajou às nações, pregou para a multidão. O que ela era? Quem que ela gerava? Posso ir embora? Vamos embora? Pode sentar, Kel. Obrigada, viu, Kel? Você é maravilhosa. É para você ir perdendo a vergonha, Kel, para você ficar assim, ó, desprendida. Eu brinquei com ela, falei com ela, eu vou te chamar. Você não vai fazer isso, não. Morreu? Não. Então, olha para você ver, meus irmãos. A irmã Sofia, ela foi uma simples mãe. Ela ouviu o que Deus queria para ela. Ela entendeu
que ela tinha que gerar filho. E os filhos dela, que ela gerou, impactaram milhões de filhos. Gente, eu chego a arrepiar com isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer subir no altar, que quer ministrar, que quer fazer, que quer acontecer. Sendo que, na verdade, Deus te chamou talvez só para cuidar do seu filho. Ou então para cuidar do seu esposo, do seu marido, da sua casa. Porque tem esse chamado ao propósito, o chamado, a essa visão de Deus, mas também tem o chamado às direções, porque de tempos em tempos, Deus dá uma chamada na gente. Pedro tinha um chamado vocacional, como pastor lá, liderando, fundando a igreja. E houve um tempo que ele estava jogando a rede de um lado e Jesus falou com ele: Pedro, joga a rede do outro lado. De tempos em tempos Deus fala, Vandinha, faz isso, Vandinha. Não segue esse caminho aqui não. Se concentra aqui, vem cá. E é isso que Deus faz, e nós precisamos fazer o quê? Ouvir. Ouvir. Simplesmente ouvir. Aí deixa eu voltar aqui. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Repita comigo. Deus está me chamando. Deus está te chamando para ser filho que gera outros filhos. Nesse meio pode ser que Deus te revele muitas outras coisas, mas se atente àquilo que Ele está te chamando para fazer. Se comprometa com isso e vai. Amém? Agora abra a palavra comigo. Lembra, o tema é chamado? Vamos repetir? Vamos para o segundo tópico? Abra a palavra lá em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Todos acharam? Vamos lá. Acompanha comigo aí. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra aonde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhes informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá, repita comigo, uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Vamos lá? Uma grande tropa com carros de guerra. Vamos parar aqui. Aí
só terminando, eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Para aí só um minutinho, presta atenção aqui em mim. Vamos contextualizar. Havia um rei da Síria que estava em guerra com o povo de Israel. Tudo que esse rei queria fazer contra o povo de Israel, Deus revelava para um profeta. Chegou ao ponto do rei da Síria falar assim, chamou o povo, me fala aqui, quem de vocês aí que está canguetando os meus planos? E ele falou assim, nenhum de nós, Senhor. É porque tem um profeta lá que revela tudo que você fala até nos seus aposentos. E aqui eu queria fazer uma pausa, porque o Deus e o seu senso de humor. Imagine você tendo a possibilidade de ter o que você fala no seu quarto sendo revelado para uma pessoa. Eu correria. Né? Porque é muito interessante, a palavra fala que Deus revelava tudo que o rei falava em seu quarto. E aí, o que acontece? Esse exército da Síria era um exército poderoso. A palavra fala que eles eram quase que especialistas, profissionais, expert em estratégia de guerra, e eles eram cheios de aparatos. O que aconteceu? O rei mandou essa tropa, essa galera atrás de Eliseu, coitado de Eliseu. Mas agora, olha para você ver no versículo 15. Abre aí para mim. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que nós faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 17. E Eliseu orou. Senhor, abra os olhos dele para quê? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos de carro e de fogo ao redor de Eliseu. O que estava faltando para esse servo? Visão. Enquanto Eliseu não tinha problema nenhum. Ele sabia, ele ainda falou assim, não, quem está com a gente é muito mais do que esse povo aí. Quem que tinha dúvida? O servo. Quem que estava inseguro? O servo. E por que o servo estava inseguro? Ele não tinha visão. Isso aqui está num contexto de guerra. Mas você concorda? A palavra fala que os olhos é a lâmpada do corpo. Você concorda comigo que a falta de visão, ela me impede de cumprir o meu chamado, de cumprir o meu propósito e de ter uma visão clara acerca das circunstâncias? Sim ou não? Sim. Se você não tem uma visão clara de que você é filho, você se sente como filho e Deus te chamou para gerar filhos, se Deus não te mostra, não te dá esse deslumbre, você não trabalha. E se você não entende que em meio à nossa vida, nós vamos encontrando adversidades, empecilhos, problemas, circunstâncias, se você não tem uma visão clara de que, acerca de que Deus está com você, de que Ele levanta, se preciso for, um batalhão para te resguardar e para te ajudar, você não anda. Verdade ou mentira? A definição da visão está relacionada à sua capacidade de ver, repita comigo, de ver e de discernir. Você precisa ver e você precisa discernir. Sem visão,
Você está cego. Você vai andar trombando por aí. Todos no teatro que apresentaram, eles tinham experiências religiosas com Deus. Eles oravam. Tinha até pastor religioso. Isso é muito sério. Muito sério. Todos eles tinham experiências com Deus, mas eles não tinham a visão do que Deus tinha para eles, do que Deus queria para eles e o que Deus ia cobrar deles. Amém? Você está comigo? A visão, ela... Deixa eu ver aqui onde que nós estamos. Tá. É desejo do coração de Deus te dar visão nessa noite. Deus me deu uma visão no meu chamado vocacional. E isso me dá uma força, me motiva, que vocês não fazem ideia. Tem dia que eu chego ali que eu estou só o pó da rabiola. Mas quando eu vejo uma criança me abraçando, me beijando, escrevendo cartinha, gente, eu saio daqui outra pessoa. Porque o meu chamado, a minha visão me impulsiona. Deus me fez entender como Ele vê as crianças e como Ele quer elas. Então, às vezes tem um exército atrás de mim. Às vezes eu estou cheia de armadilha ao meu redor. Mas Deus me dá a visão. Deus me dá clareza. A Denilson falava isso muito comigo, né? Às vezes a gente tem a mania. A Denilson falava assim, relacionado aos meus conflitos emocionais, né? O Denilson falava assim, Meire, vamos ter a visão clara das coisas. Vamos olhar sobre quem é discípulo antigo do Denilson, né? Vamos olhar as coisas pela ótica de Deus. Porque se a gente for olhar a nossa, meu querido, se você for olhar a circunstância de Israel hoje, se você for olhar a realidade das crianças, se você for olhar a realidade do nosso contexto político, o que você vai fazer? Desistir, você vai parar. Você vai ficar com medo. Você não vai se mover. Então, nós precisamos buscar de Deus esse deslumbre, porque a visão humanista, ela é limitada. Mas a visão celestial, ela é o quê? Deslumbrante. Aleluias. A visão do servo era limitada, mas a visão de Elias era deslumbrante. Ele falou assim, tem muito mais gente conosco do que com eles. Tem muito mais gente com você do que os nossos adversários. Quem é exército da Síria? Quem é governo político? Quem é terrorista? Diante da grandeza, da soberania, do poder do nosso Deus. Você precisa ter essa visão. Você tem que parar de olhar as circunstâncias e focar no seu alvo, no seu objetivo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, tenha visão deslumbrante. Tenha visão celestial. Vocês estão me entendendo? Tá claro, não tá? A visão, ela é extremamente importante para o corpo. Nós não podemos ficar presos, agarrados às questões circunstanciais. A gente precisa olhar com os olhos da fé. Amém? Fala comigo, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Aleluias. Glória a Deus. Eu até citei, estou terminando, tá, gente?
Eu anotei aqui aquela experiência, aquela visão. Na verdade, eu louvo a Deus, ela não está aqui nessa noite porque ela está na casa da mãe dela, mas eu louvo a Deus pela vida da Priscila, porque a Priscila conseguiu trazer no nosso acampamento uma visão clara, exata, do que Deus quer para nós nesse tempo, que é uma geração que impulsiona outra geração. Para você que não estava lá, imagine a cena. Crianças na frente, jovens adolescentes atrás, líderes e mestres na terceira fileira. Imagine uma fileira, crianças na frente, jovens e adolescentes, líderes, pastores, mestres atrás. Amém? Depois ela chamou ela chamou a Eloá lá em cima. E aí eu acho que até circulou isso, né? No Instagram, nas redes sociais. Depois alguém coloca aí, vocês vão lá no Instagram para você ver. As fotos da CDC estão lá. Tinha a Eloá na frente, o Rafa e a Sara atrás, depois os pais dela, depois a Denilce e a Andréia, e eu com meu fantoche representando o soberano maior, Jesus, atrás, cobrindo todos eles. Uma geração que impulsiona outra geração. Uma geração que encoraja outra geração. O que eu quero dizer com isso? Honra gerando honra. Jesus, quando estava na cidade dele, onde as pessoas não honrou ele não fez muitos milagres ali. Mas quem honrou ele, o que aconteceu? Milagres. Então, é honra gerando honra. Milagres gerando milagres. Filhos gerando filhos gerando filhos. É assim que o corpo deve fluir. Então nós precisamos entender isso, que Deus não faz nada sozinho. Deus, ele sempre trabalha Pai, Filho e Espírito Santo. Se Deus não trabalha sozinho, nós não devemos trabalhar sozinho. Eu não trabalho sozinha. Deus me deu a visão, eu saí distribuindo trabalho para tudo quanto é gente. Verdade ou mentira? Saí, todo mundo que tinha um dom vocacional aí, eu saí distribuindo. Querido, tem trabalho. Tem trabalho. Deus não faz nada sozinho. Nós precisamos nos movimentar como corpo. Amém? Chamado, visão, preparo. Amém? Agora eu quero te perguntar, qual era o preparo de Eliseu? Depois, se você quiser conhecer, eu não vou ficar contextualizando quem é Eliseu, não. Você lê a Bíblia lá em Reis, 1ª e 2ª Reis, que você vai conhecer todos os profetas lá. Qual que era o preparo de Eliseu? Pergunta para mim. Tia Meire, qual que era o preparo de Eliseu? Andar com Elias. Discipulado, o mestre. Quem é Elias? Vai ler a Bíblia lá para você conhecer. Qual que era o preparo dos discípulos? Eu já dei a dica para você, gente. Qual que era o preparo dos discípulos? Andar com Jesus. Você sabe andar com Jesus? Você sabe orar? Eliseu orou. Querido, então vai. O que você está esperando? Sabe qual é o seu preparo? Preparo nenhum. Se você estiver esperando ficar preparado para fazer alguma coisa, você está lascado. Se eu esperar, eu falei para vocês que eu estava cheia de borboletas no estômago, né? Se eu for esperar ficar preparada para subir aqui em cima, eu não vou subir. Mas a visão que Deus me deu me impulsiona. Eu vou. Meu marido, meu filho, me encoraja
vai me impulsionando e eu sigo. Querido, não tem erro. Quantas horas? Estou sem tempo aqui. Quantas horas? Hã? Ai. Querido, você precisa andar com Jesus. Se você andar com Jesus, Ele te... A gente brinca, não sei quem lá em casa que falava uma palavra errada, é o Samuel que falava, agarante. Eu agaranto. Eu me agaranto. Gente, é uma palavra errada, tá? Ele falava isso brincando. Gente, Jesus te agarante. Jesus compra a sua briga. O que você precisa? Eu precisava de um recurso, de uma provisão, que eu falei, meu Deus, R$ 1.200, num contexto como nós temos vivido, né? Vamos pela fé, a visão, né? Vamos pela fé. Uau, que alegria ver o desprendimento, o coração, a entrega. Isso é o corpo. Querido, isso somos eu e você trabalhando. Eu só fui o olho, né? Ali, mas o movimento é do corpo. Eu não consigo fazer sozinha. Eu preciso de cada um de vocês. E você tem essa capacidade. Você quer saber se você está no corpo, é saber se você está se movimentando. Se você estiver aí movimentando, você está no corpo. Se você não estiver movimentando, corpo sem movimento é corpo o quê? Doente, atrofiado, morto. O corpo precisa estar movimentando. Qual é o movimento que você tem feito nesse corpo? Me responda aí. Você tem que estar de acordo com o seu chamado, com aquilo que Deus está te chamando. Você tem que estar produzindo. Aí você fala assim, Meire, mas eu não sei fazer muita coisa. Sabe. Você tem dom vocacional, Deus te deu. Deus te deu muitas habilidades. Você só precisa ver, enxergar, entender. Amém? Eu achei muito interessante que esses dias, o André também não está aqui hoje. O André é o pai do Enzo, o André é a Poli. O André me parou um dia lá atrás e falou assim, Meire, eu estava pensando, eu vejo que você faz lanche para as crianças e tal, e não sei o quê, e eu queria ajudar, eu posso trazer? Eu, irmão, por favor. Traz o lanche. Eu preciso, às vezes eu compro, às vezes quando eu não tenho recurso, eu compro, eu falo, a Edna me reembolsa aqui. Porque eu entendo que isso é importante para eles. Mas ele viu uma necessidade do corpo. Ele viu a necessidade que ele podia ajudar alguém a cumprir o seu chamado. E com excelência. Porque nós podemos fazer isso com excelência. Amém? Aí eu ri porque no outro dia, logo nessa semana, uma pessoa me ligou e falou assim, aqui, eu estava pensando, eu vi que você faz lanches, né, lá para as crianças. Eu estava pensando, por que você não desafia algumas mulheres da igreja para estar preparando um lanchinho para as crianças, né, um lanchinho saudável? Porque, irmãos, eu até gostaria de poder preparar alguma coisa saudável para elas, mas eu não consigo. Então, às vezes, eu vou muito, né, no salgadinho, na pipoca, nos biscoitinhos. E aí, primeiro eu ri, porque eu falei, nossa, coitado, já vem, né, um irmãozinho querendo dar serviço para outro irmãozinho. Mas depois, eu falei, não é que ela tem razão? Porque eu pensei o seguinte, a minha sogra, eu vou contar para vocês, a minha sogra tem 70 e quantos anos, Juninho? 80? Nossa, já completou um ano, eu nem vi, gente, já fez mais um, achei que era 78 ou 79. Ela tem 80 anos, ela é da Igreja Maranata. A minha sogra, de 3 em 3 meses, ela é chamada para decorar a igreja. Calma, respira. Mas sabe o que é a decoração dela? Comprar um jarro de flor e trocar o forro da mesa. E ela faz isso com tanta alegria e com tanta excelência. Está ali o filho que é testemunha. A minha irmã também já viu
Gente, ela vai a pé na floricultura, ela escolhe a flor, ela chega, ela troca o forro da mesa. Coisa mais linda. E ela faz isso com tanta alegria. Querido, inserida no corpo, movimentando, edificando a igreja, ajudando o seu líder, honrando o seu líder a produzir. O que você pode fazer para auxiliar os departamentos, a mídia, o louvor, o departamento infantil, por aí vai, né? Temos tantos departamentos. Célula. Eu estou achando fantástico, que nós começamos, né, Cris? Cris é das minhas, guerreira. Cristina, Cristiane e Grazi viraram para mim e falaram assim: Meire, eu estava pensando, na verdade começou com a gente, né, Cris? A gente começou a jogar porque a gente estava muito sedentário, a gente foi jogar beach tênis. Aí depois a Cris olhou e falou: Meire, estou vendo os adolescentes, eles estão muito ansiosos, estão com crise de pânico, isso não está legal, vamos envolver, vamos levar os adolescentes para o beach tênis. Os adolescentes foram. Virou uma festa. Daí, não, eu vou chegar lá, Gra. Daí a pouco vem os jovens. Aí eu falei: Cris, o negócio está bombando, hein? Né, Cris? Aí, daí a pouco, já tem lá pai, vizinho, cachorro, papagaio, periquito. Outro dia eu cheguei lá, numa segunda-feira, o Juninho falou: meu Deus, o que está distribuindo ali? Uma galera. É gostoso. Enquanto a gente está jogando, tem uns que ficam jogando, tem uns que ficam compartilhando, partindo o pão. A gente pode partir o pão. Vamos partir o pão no beach tênis? Augusto saiu de lá, Augusto não queria ir no beach tênis, né? Foi 10 horas da noite, achei ele: pelo amor de Deus, gente, vamos embora, eu preciso trabalhar. Corpo, movimento, visão, disposição, andar com Jesus, ouvir Deus, ouvir a necessidade. Deus me levantou no Ministério Infantil a partir de uma necessidade. O Espírito me tomou de uma tal forma. Depois da pandemia, as crianças jogadas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? É isso. Você tem muito para contribuir, você tem muito para fazer. Se insira no corpo, se movimenta. Deus não faz nada sozinho. É eu, você e todos nós. A visão de Deus para a igreja não é eu, é nós. Deus não olha para você de forma individual. Ele olha para você no coletivo. Você está comigo? Então vamos encerrar? Que eu acho que... Deixa eu só beber um tiquinho de água. Agora vamos voltar lá no mesmo livro que nós começamos. Romanos 8. Romanos 8. (18 e 19). Amém? Todos acharam? Vamos ler aqui juntos? Repita comigo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória. Repita comigo. Com a glória. Com a glória. Com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia! Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos?
filhos. Meu querido, se coloca de pé e fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Você, filho, se coloque de pé e comece a orar e a pedir a Deus, ao Espírito Santo, para que abra os seus olhos, para que você veja, para que você entenda que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Oh, aleluia! Senhor, nós estamos aqui, Pai, e nós declaramos, Senhor, que nós queremos, nós desejamos, realmente nós ansiamos por sermos chamados de filhos, por sermos, Deus, queremos ser transformados à sua imagem e semelhança, e queremos, Deus, atrair outros filhos para o Senhor. Senhor, eu sei que à medida que eu me revelo, Deus, como filha, como o Senhor sendo meu Pai, as pessoas vão vendo, vão enxergando esse propósito. Deus, abra os nossos olhos para que a gente possa ouvir. Abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir. Ah, Deus, nós não queremos entender só com a mente, nós queremos entender com o nosso coração. Nós queremos ter a palavra revelada. E é por isso que eu clamo nessa noite, Deus, para que os meus irmãos tenham a palavra revelada. Deus, que eles recebam a palavra revelada. Ei, alamachou de so de canda lalalaia. Ei, deixei de canda rararamaia. Senhor, revela, revela, revela. Traga revelação. Ei, alamachou de canda ceia. Meu querido, eu queria que você orasse agora junto com uma pessoa. Procure uma pessoa que está aí do seu lado. Em nome de Jesus. E Juninho, vem fazer oração para mim. Terminar. Procure alguém aí que está do seu lado. Para você estar orando por ela. É por esse momento de oração. E no final o Juninho vai fazer essa oração final. Em nome de Jesus. Evangelho anunciar, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui no ventre da minha mãe. Eu tenho um chamado, jamais, jamais. Eu tenho um chamado. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão, pois eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus
eu tenho um chamado. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu tenho um chamado. Você que já orou, você que já orou com seu irmão, levante suas mãos. Diga o seu eis-me aqui para o Senhor. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Conta comigo para aquilo que o Senhor me chamou, Senhor. Conta comigo para aquilo que o Senhor me chamou. Conta comigo. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Diga: eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Onde estão os escolhidos? No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Diga mais uma vez, diga: eu tenho isso. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Os quais de antemão chamou, também predestinou, para que fosse a imagem do Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, graça e paz. Eu não posso deixar esse culto terminar sem fazer aquilo que Deus me direcionou para fazer. Nós temos entendido que desde o início desse culto, aqui tem sido falado sobre crianças. Tia Meire está aí? Cadê Tia Meire? Ela subiu? Vem cá, Tia Meire. Chega aqui. Nós temos visto que Deus está direcionando, né, esse culto com relação às crianças. Eu não sabia que Tia Meire ia ministrar a palavra. E eu estava esperando o Dani pedir que as crianças subissem, né? Tem crianças aqui embaixo? Não tem nenhuma, né? Segura as crianças lá em cima, por favor, 1 minutinho. Queridos, olha, Satanás tem se levantado com fúria contra a vida das crianças. A Bíblia fala que delas é o reino dos céus. É muito difícil para a gente que trabalha na área profissional. A gente tem visto nesses últimos tempos aí crianças sendo vitimadas de várias formas. Está tendo um filme que está sendo divulgado e ele é muito pesado e ele não passa nem 0,1% do que está acontecendo com as crianças. É muito pesado, causa muita tristeza, muita angústia, porque muitas vezes a ética profissional impede que a gente divulgue ou que a gente traga com clareza para a sociedade o que está sendo
o que está acontecendo hoje em dia, que tem se tornado uma prática comum.